Eu escolhi um salmo que foi objeto do meu devocional. Foi objeto do meu devocional, inclusive hoje. Foi meu devocional de hoje. E esse salmo tocou tanto meu coração. Eu disse, bem, eu vou compartilhar com a igreja algumas verdades, alguns princípios que Deus falou ao meu coração através dessa palavra. É um salmo pequenininho, mas profundo, verdadeiro, cheio de verdades. Então eu queria muito que você prestasse atenção e lesse comigo agora o Salmo 11. Diz assim a palavra do Senhor: no Senhor me refugio. Como então vocês podem dizer-me, fuja como um pássaro para os montes? Vejam, os ímpios preparam os seus arcos, colocam as flechas contra as cordas, para das sombras as atirarem nos retos de coração. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas o ímpio e a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. Sobre os ímpios ele fará chover brasas ardentes e enxofre incandescente. Vento ressecante é o que terão, pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão a sua face. Palavra do Senhor. Posso ouvir um amém? Palavra do Senhor. Gente, Deus falou demais no meu coração hoje através dessa palavra. Deus falou demais, mas demais mesmo. E eu queria trazer para vocês aqui algumas verdades, alguns princípios, que eu gostaria que você separasse num cantinho especial do seu coração, como fundamentos, como pilares para esse ano de 2025. E a primeira coisa que eu queria trazer para vocês é que você não se esquecesse, nesse ano de 2025, que Deus é o nosso refúgio seguro. Essa é a primeira coisa, quando ele diz assim, no Senhor eu me refugio. Nesse começo de ano, nos lembremos de que Deus, Ele não muda, e está sempre disponível, estará sempre disponível para ser o nosso porto seguro. Só que o salmista continua, veja, ele diz, no Senhor me refugio. Aí vem a sequência, como então vocês podem dizer-me, fuja como um pássaro para os montes? Ou seja, cuidado com os passarinhos de 2025, que vão olhar para você e vão dizer, você está no Senhor, você está na igreja, mas seja livre. Por que você não vai para os montes? Por que você não voa? Cuidado em 2025 com as falsas promessas de liberdade e felicidade. Veja que Davi está dizendo aqui, no Senhor eu me refugio. O que significa refugiar? Significa se esconder, significa se proteger. Então, se eu estou protegido no lugar mais seguro na face da terra, eu não vou dar ouvidos para aqueles que olham para mim de maneira enganosa e me dizem, ei, por que você não foge? Por que você não voa? Não está vendo que na igreja você fica com a mente
paralisada, ou você fica com a visão deturpada, ou com a visão limitada. Você não está vendo que com Deus, a história de Deus, história de Bíblia, história de irmãos, história de Jesus, você nasceu para voar, você nasceu para conquistar esse mundo, as mulheres, as belezas, os prazeres. Estão lembrados lá da tentação de Jesus, do Satanás a Jesus no deserto? Qual foi a segunda tentação? Satanás mostrou o que para ele? A terceira, todos os reinos, porque na segunda ele mandou subir ao templo, a terceira mostrou todos os reinos, ali mostrou por cima. Satanás é especialista para nos fazer voar de maneira superficial, falsa e mentirosa. Ele é especialista em abrir, ele é fake, em abrir uma visão fake na nossa vista, para que a gente enxergue uma realidade mentirosa, que esconde por detrás consequências nefastas. Vamos lá, já trouxe um exemplo, vou trazer outro. Lembra de Eva no jardim? O que foi que a serpente olhou e disse: Deus disse que você não pode comer de nenhuma dessas árvores, desses frutos, não é verdade? Mas se você... Aí Eva diz: não, eu posso comer, só não posso comer aquela. Mas é porque Deus não quer que você saiba a verdade. Deus não quer, Ele quer lhe esconder. Gente, Satanás nunca vai vir, nem a nossa carne, nem as nossas inclinações vão aparecer para nós chifrudo, como um tridente, aquela coisa feia lá de Dante Alighieri. Não, ele sempre vai apresentar uma música bacana, que te convida a dançar e que celebra a pornografia. Eu não sei se vocês acompanharam a polêmica desse final de ano, né? A diferença entre a celebração do Réveillon na SBT e na Globo. Anitta de um lado e o culto do outro, né? E se você não viu, não veja não, que você não vai perder nada em ver isso. Você não vai ganhar nada, aliás. Coisa horrorosa, o que o mundo celebra? Aquilo para o mundo é voar para os montes. Seja livre, aproveite. Mas olha o que ele diz aí: no Senhor me refugio. Como então você pode me dizer, fuja como um pássaro para os montes? Como? Isso era uma certeza inabalável. 2025 é um ano de nós termos uma certeza inabalável. O Senhor é o melhor lugar de nós estarmos, é nele, amém, irmãos? Ele é o nosso melhor lugar. A igreja do Senhor é o melhor lugar de estar, com a palavra do Senhor, com a oração, com o cuidado dos irmãos. Segunda coisa que a gente aprende aqui é logo aí no versículo 2, quando ele diz: vejam, os ímpios preparam os seus arcos, colocam as flechas contra as cordas, para das... Onde, irmãos? Como é que está na Bíblia de vocês aí? Das sombras, os atirarem nos retos de coração. O que significa sombra, irmãos? Sombra é lugar escondido. Existe uma guerra invisível, irreal. Essa imagem nos recorda que enfrentamos lutas que na maioria das vezes não são visíveis aos nossos olhos. Veja o que Davi diz: o nosso inimigo, ele se prepara, ele arma. Davi está dando todos os detalhes aqui do inimigo preparando. Olha o que ele diz aí, ó: os ímpios preparam os seus arcos, ou seja, prepara o calibre do arco, o tamanho do arco. É o ímpio preparando para nos derrubar. E quem é o ímpio? Eita, será que a minha sogra, rapaz, está preparando para me derrubar nesse ano? Jeová está falando. Oh, glória. Não, meu filho, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades. Amém, irmãos? Enquanto nós estamos aqui agora, Satanás e os seus anjos estão articulando uma maneira de destruir o teu casamento, de destruir tua vida com Deus, de destruir os teus prazeres. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deixa eu dizer uma coisa para você. Que 2025,
os nossos prazeres sejam os prazeres de Deus. Amém, irmãos? Ei, não vem perguntar para mim, pastor, isso é pecado? E nesse verão, pastor, eu queria fazer umas perguntinhas para o senhor. Nesse verão, tem uma listinha, o que pode e o que não pode fazer. Minha resposta vai ser uma só. Isso traz alegria ao coração de Deus? Ponto, responda. Responda, rapaz. Responda, moça. Não vem perguntar para mim. Você tem o Espírito Santo. Responda. Isso traz alegria para o coração de Deus? Sim ou não? Não vem perguntar para mim se essa foto ou aquela foto está boa ou não para ser postada, se isso ou aquilo deve ou não ser feito. Eu não sou aqui régua de ninguém. Na vida de ninguém, nem sou, nem quero ser. Que o Espírito Santo nos guie em toda sabedoria e prudência, amém, irmãos? Só que olha o que ele diz, os nossos inimigos preparam os seus arcos, colocam a flecha contra as cordas para das sombras, ou seja, de um lugar que ninguém vê. Nossos olhos não alcançam o que o inimigo está preparando contra nós e nós não sabemos o que ele está preparando contra nós. Estão lembrados de Jesus e Pedro, quando Jesus ressuscitou? Pedro estava conversando com Jesus na praia, e aí estava vindo João. Aí Jesus foi querer saber da vida de João, o que ia acontecer na vida de João. Aí Jesus olhou para Pedro e disse, ei, esquece o que vai acontecer na vida de João. Deixa eu te dizer em relação à tua, Satanás me pediu para te peneirar. Nossa. Aí eu tenho duas coisas que eu estava refletindo hoje sobre isso aqui. Primeira coisa, nós sempre estaremos na mira. Repita comigo, sempre estaremos na mira. Sempre estaremos na mira. Ai meu Deus, e agora pastor, meu Deus, eu vou sair daqui com essa verdade, eu estou na mira, meu Deus do céu, tenho com a irmã de oração para trazer revelação, para mostrar. Nessa primeira reflexão, eu queria dizer para você, que você não fique paranoico, nem querendo saber o que vai acontecer, porque você e eu, nós nunca saberemos o que está sendo tramado contra nós, porque nós não temos poder, e nós não temos controle sobre muita coisa, sobre a grande maioria das coisas espirituais que nos cercam. Contudo, deixa eu tranquilizar o seu coração. Aquele que nos guarda não dorme. Sai daqui com essa verdade. Repita comigo, aquele que me guarda não dorme. Pode o inimigo estar preparando nas sombras, eu não vejo, mas aquele que me guarda está vendo tudo. Aquele que me guarda está vendo tudo, e se tem um plano para me destruir, tem 10 para trazer bênção para a minha vida através do sangue de Jesus. Isaías 54, versículo 17, receba essa palavra para 2025. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que o acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço do nome deles, declara o Senhor. Você tem que sair daqui paranoico. Eu quero lá saber o que Satanás vai aprontar comigo em 2025. Eu só sei uma coisa: aquele que me guarda não dorme, e nenhuma arma forjada prevalecerá sobre a minha vida e a vida da minha família. Salmo 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem temerei? O inimigo pode armar o seu arco, pode armar as suas investidas, durma em paz, porque enquanto você dorme, o Espírito Santo de Deus está determinando que anjos se acampem ao seu redor, ao redor da sua família, ao redor dos seus filhos, ao redor da sua empresa, para trazer livramento para você. Ei, deixa eu dizer uma coisa, aplauda o nome de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Essa não estava no script, mas o Espírito Santo mandou dizer. Você chegou aqui, está tudo bacana na tua vida, né? O Espírito Santo está dizendo, você não tem ideia do número de livramentos que eu trouxe para você. Você não tem ideia do número de planos que o Espírito Santo abortou de Satanás
para prevalecer na nossa vida, e prevaleceu. O que prevaleceu foi a vontade de Deus. Nós não temos que ter medo nesse ano de 2025 das armadilhas do inferno, nem dos planos de Satanás, nem de obras de feitiçaria, nem de obras de macumbaria, nem de inveja, nem de culpa, nem o que quer que seja, porque aquele que nos guarda não dorme. Agora o segundo ponto, rapidinho. Não sejamos o que anda nas sombras. Que você não seja, nesse ano de 2025, aquele que trama contra o seu irmão, aquele que inveja o seu irmão, aquele que calunia o seu irmão, aquele que age em escondido, trazendo uma intriga para dentro de casa. Ei. O pastor estava tão boa a primeira parte. Mas eu aprendi com o meu mestre, pastor Sérgio. Toda vez, isso é um princípio de exposição. Toda vez que você for atribuir uma responsabilidade a alguém, atribua 5 para você. Né? A gente falou muito dos outros, né? Dos outros que estão na sombra. E eu? Eu me cuide para não ser aquele que anda na sombra para atingir alguém, destruir a vida de alguém, não ser pedra de tropeço na vida de alguém. Ei, os haters de internet que estão me ouvindo aqui, que a sua língua no ano de 2025 seja uma língua que exale o perfume de Jesus Cristo, que exale paz, que exale harmonia. Ei, meu filho, ei, minha filha, escute, que a sua boca seja boca de bênção, que quando você chegar numa reunião de família, a sua família olhe para você e sinta prazer em receber você, sinta alegria, que você receba uma ligação bem carinhosa, como eu já fiz algumas ligações para uns irmãos, ainda não aconteceu, não foi um jantarzinho, eu queria tanto jantar com você, porque você me faz bem, hein? Então tem gente, eu preciso, eu disse, Carol, tem um casal muito querido, que eu disse, eu tenho que jantar com esse pessoal, porque eu adoro estar com eles, e Carol, eu também. Será que você é assim na vida de alguém? Ou é o contrário? As pessoas lhe evitam. Será que a tua família te evita? Porque você é o da sombra, que fala por trás do cunhado, fala por trás da sobrinha, do sobrinho. Vamos seguir. Isso aqui me marcou demais. Guarda no teu coração o verso 3. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo? Ei, um recado poderoso do Espírito Santo para 2025. Cuide dos seus fundamentos. Cuide das suas fundações. Toda construção, quem é da construção civil aqui sabe. Toda construção, para sair do solo, precisa de uma fundação. Não existe casa sem fundação. Essa igreja tem uma fundação. A nossa tenda, para a glória de Deus, vai estar montada em breve, já foi liberado, tal, enfim, está a coisa mais linda do mundo, só as estruturas. Vocês não têm ideia do tamanho da fundação para segurar aquele negócio. Um estudo de engenharia, que é a questão do vento, aquela coisa toda. O pastor Sérgio deu uma aula lá, não entendi quase nada. Mas eu entendi uma coisa, que o vento é muito forte e tem que ter uma fundação potente para segurar o negócio. Ou seja, quanto mais alto, quem quer ser abençoado na família aqui, dá uma glória a Deus? Quem quer ser abençoado nos negócios em 2025, dá uma glória a Deus? Quem quer ser abençoado na sua vida com Deus, dá uma glória a Deus? Quem quer prosperar nessa vida, dá uma glória a Deus aí? Então, gente, eu também quero. Eu quero crescer para a glória de Deus. Só que para eu crescer para cima, eu preciso também crescer para baixo. Vocês estão entendendo? Isso significa fundação. E olha o que o sábio salmista, cheio do Espírito Santo, diz. Verso 3. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo? Se você não cuidar dos fundamentos do seu coração, do seu casamento, se você não cuidar das fundações da sua vida com Deus, se você não cuidar da sua sexualidade nesse ano de 2025, se você não cuidar das suas finanças nesse ano de 2025, e o que finança tem a ver com isso, pastor? O que sexualidade tem a ver com isso? Com o seu temperamento. Eu vou falar de inúmeras coisas. Se você não cuidar do seu temperamento,
se você não cuidar dos seus impulsos, se você não cuidar daquilo que a sua carne tem inclinação, as fundações serão destruídas. E o que pode fazer o justo? O que o salmista está dizendo? Ninguém pode fazer nada, porque a ruína é o que? Iminente. Não adianta, gente, um prédio, se estiver com a fundação corroída, destruída, sei lá, por qualquer evento aí, não sei, eu não sou da área de engenharia, não adianta você fazer retoque na superfície. Não adianta você embelezar. Tem casamento aqui, escute, receba do Espírito Santo agora que o Senhor está falando. Eu não sei para quem é, mas Deus está falando. Que está muito bonito na rede social. Está muito bonito. Está lindo. Um enfeite está bacana. Mas você sabe que está ruindo. Você sabe que as fundações estão sofrendo bastante. E você está fazendo vista grossa. E o Senhor está dizendo para você hoje. Escute, casal, não sei para quem o Espírito Santo está querendo falar hoje. Mas está falando. Cuide da fundação. Como é que está a sua fundação na igreja? Como é que estão suas raízes na igreja? Como é que estão suas raízes com Deus? Cuide. Está lá em Mateus 7, 24, 25, eu vou ler. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, tem que ouvir, colocar em prática. É como um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces aonde? Na rocha. Aí ele continua o texto dizendo, mas aqueles que não me escutam, ou escutam e não praticam, é como que constrói a casa sobre a areia. Quando vier a chuva, quando vier a tempestade, quando vierem os raios, as inundações, a casa vai cair, e Jesus diz, e que queda terá essa casa? Cuide. Outra coisa, verso 4. O Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. Nosso Deus nunca, escute, para esse ano de 2025, para você descansar o seu coração. Acho que o tema dessa mensagem poderia ser descansando em Deus, para um 2025 vitorioso. Não tem coisa melhor do que descansar em Deus e deixar Ele trabalhar. Amém, irmãos? Gente, a gente atrapalha demais Deus. Nós atrapalhamos demais Deus com a nossa ansiedade, com o nosso excesso de sabedoria, com o nosso excesso de conhecimento, com o nosso excesso de poder. Deixa Deus trabalhar na nossa vida nesse ano de 2025. Olha o que o texto está dizendo aí. O Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. E os seus olhos observam tudo. Os que tramam nas sombras, os que andam na luz, os que caluniam, que falam a verdade, os que adulteram. Os que adulteram em rede social, em WhatsApp. O que você faz quando ninguém está vendo? Naquela viagem que você faz sozinho. Deixa sua esposa em casa, seu marido em casa. Quando você está com sua namorada e ninguém está vendo. Quando você está naquele negócio, ninguém está vendo. Quando você fala aquela mentira, que ninguém sabe se o é. Ele continua olhando todas as coisas. E ele nunca é pego de surpresa em absolutamente nada. O Salmo 103, versículo 19 diz, o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus. E como rei, domina sobre tudo o que existe. Não há nada na face da terra que não esteja sobre o total e completo domínio de Deus. Eu posso ouvir um amém? Nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Do céu olha o Senhor, Salmo 33, e vê toda a humanidade. Do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Aí ele segue no versículo 5. O Senhor prova o justo, mas o ímpio e a quem ama a injustiça, sua alma ele odeia. Esse ano de 2025, estejamos preparados para as possíveis
provações. Só que eu queria fazer uma distinção aqui rápida, por causa do nosso tempo, entre provação e tentação. Você sabia que tem uma diferença entre provação e tentação? Deus não tenta ninguém. Quem nos tenta é o diabo e a inclinação da nossa carne. Agora, Deus nos prova. E qual é a diferença da provação para a tentação? É que a provação é um teste, permitido ou enviado por Deus com o propósito de fortalecer a fé, desenvolver o nosso caráter e produzir perseverança no crente. A tentação, por outro lado, é um estímulo ou incitação ao pecado, podendo vir de Satanás ou da nossa própria natureza. Tiago, capítulo 1, versículo 13, ele diz: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. E quais são as atitudes diante de uma provação e diante de uma tentação? Atitude diante da provação: encarar as provações com fé, perseverança e alegria, entendendo que Deus tem um propósito de aperfeiçoamento e crescimento por trás disso. Não se desespere, igreja. Escute, 2025, vem uma aprovação por parte de Deus, não se desespere. Quer a diferença de exemplo aqui? Vou dar para vocês entenderem um pouco. Perda de um emprego, tentação ou provação? Provação. Doença, provação ou tentação? Provação. Crise financeira, provação ou tentação? Provação. Provação. Tentação, pressão para mentir, pressão para fraudar, pressão para os prazeres ilícitos, os prazeres da carne. Porque te faz o quê? Destruir. Deus não vai botar uma prostituta na vida do teu marido para provar a tua fé. Quem vai fazer isso é o capiroto. Vai mandar uma secretariazinha bem bonitinha, bem cheirosinha, ou uma amiguinha, venha cá meu filho, venha desabafar, aquela sua mulher não entende você, quem entende é tu, capeta. É assim que tu vai responder, entendeu? Eu estou falando sério, não estou brincando não, isso é um gatilho fortíssimo para adultério. Não, seu marido não entende você, e tu muito menos, capeta dos infernos. Arreda de mim, Satanás. É assim que tem que falar. Não tem que dar conversa. Tem que estar elogiando. Ô, você está tão bonito hoje. Está diferente, né, doutor? Cuidado com o elogio. Cuidado com quem tem que te elogiar é a tua mulher, rapaz. Quem tem que te elogiar é teu marido. Abre o olho. Tem os gatilhos, tentação. Estou dando alguns gatilhos de tentação aqui para você abrir o olho. Posso ouvir um amém? É cada marmota, meu Deus. Em relação à tentação, o que nós devemos fazer? Resistir. Resistir à tentação, fugir. Como dizia um pastor bacana, ele dizia assim: não faça bilu-bilu na boca do leão. Ele vai arrancar a tua mão. Né? Quer dizer, você tem um gatinho em casa? É um gatinho lindo. Aí vem um leão. É igual o gatinho lá de casa. Aí vai. Deixa ele pegar a tua mão para tu ver. E se ele puder pegar, ele puxa para dentro e devora tudo. Outra coisa que nós aprendemos aqui no versículo 5 é que o mal jamais ficará impune. Olha o que diz aí o versículo no final. O Senhor prova o justo, mas o ímpio a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. Sobre os ímpios ele fará chover brasas ardentes e enxofre incandescente. Está acelerado, pastor? Enxofre incandescente. Mas peraí, pastor, eu estou ouvindo aí tanta... Está fogo hoje, viu, gente? Não está brincadeira não. Agora eu entendo quando Paulo dizia que são as pressões internas e as pressões externas. Além da gente lutar contra o pecado, contra as anitas da vida, né? Gente, porque eu vou dizer uma coisa, hoje o mundo não está mais atraindo os nossos jovens e adolescentes. O mundo ligou, Satanás ligou
com a permissão de Deus, porque Jesus está voltando. Isso é um dos sinais, o amor de muitos vai esfriar, pai vai se voltar contra a filha, aquela coisa toda. Então isso é cumprimento da profecia. Então o mundo, Satanás agora ligou um aspirador de pó gigante assim, ó, para sugar, meu amigo, a nossa juventude, através da cultura, através de muita coisa que está sendo ensinada por aí. E não bastasse o mundo, agora temos aí algumas heresias dentro da igreja. Não é brincadeira. A primeira delas, os desigrejados. Não é brincadeira não. Não é brincadeira. De acordo com o IBGE, entre os crentes, já temos uma parcela de aproximadamente 20%, ó, que não acreditam na igreja. Você tem noção do que é isso? A cada 10 jovens, 2 não acreditam na igreja, mas não acreditam piamente. Uns 3 têm dúvida. Isso é muito forte. E outra coisa, agora está se defendendo uma teologia aí, está espalhada pelo Brasil afora, de que inferno não existe. De que como Deus ama todo mundo, tudo é permitido e entra todo mundo. Vem, entra. Que o inferno não existe. Só que eu não queria pregar sobre o inferno hoje. Só que eu queria que você abrisse, só que eu queria que você entendesse. Mateus capítulo 13, só anota, depois tu vai ler em casa. Aí tu tira tuas conclusões. Mateus capítulo 13, versículo 42 a 50. Jesus descreve o fim dos ímpios como sendo lançados na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Mateus 25, 41, 46, Jesus fala do juízo final. O mesmo que se prega o amor, que ele ama tudo, que ele permite tudo, é todo mundo com todo mundo, é a festa completa, a festa do amor, né? O amor que tudo vale, que tudo pode tudo, né? No juízo final, ele fala do fogo eterno preparado para o diabo, seus anjos e todos aqueles que desobedecerem a Deus, com o destino de quem não segue a justiça. Lucas 16, 19 e 31, temos a parábola do rico e Lázaro, que faz alusão a esse lugar, que é chamado inferno, como lugar de tormento para o rico, separado dos justos. Agora eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora em Apocalipse capítulo 20. Abra a sua Bíblia agora em Apocalipse capítulo 20. E a gente vai pular essa parte aqui, né? Estamos no início de ano, né, pastor? Vamos falar aqui de coisa boa, falando de inferno, já estamos tremendo todo, pastor, estamos tremendo todo. Esse final de ano, esse verão está carregado na minha vida. Mas Deus trouxe você aqui. Escuta, Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 10. Pode passar aí? Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Diz assim: o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo. Engraçado, fogo lá no Salmo 11, fogo nos Evangelhos, fogo em Apocalipse. 3 pessoas distintas falando a mesma coisa. Davi, 750 anos antes de Cristo. Depois eu falei as palavras de Jesus Cristo. E agora João, através da revelação do Apocalipse. O diabo. Aí eu podia falar de Paulo aqui também, um bocado de coisa. O diabo, e aqui eu concluo, que as enganava, foi lançado aonde, gente? Numa piscina, foi? De um lago suíço? Hã? Naquele lago suíço, hein? Quem já viu a Suíça, aqueles lagos maravilhosos? Não. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo, que arde com o quê? Enxofre, o mesmo enxofre que Davi falou lá no Salmo. Onde já haviam sido lançados quem? A besta e o falso profeta. Eles serão atormentados, dia e noite. Por quanto tempo? Por quanto tempo? O inferno é eterno. Escute, igreja do Senhor. Veja, quando a gente prega, o risco de pregar um texto, verso a verso, é que você não pula, você não escolhe. Né? Quando você entra numa igreja e o pastor diz assim, hoje nós vamos ter uma mensagem, aí ele lê um verso, aí prega sobre aquele verso. Não, eu não gosto de fazer isso. Eu faço isso eventualmente e raramente. Eu gosto de pegar o texto todo, porque aí eu falo o que é conveniente e às vezes o que não é, que a igreja eu sinto que às vezes fica meio assim, pastor é muito duro, não sei o que. Oh meu Deus, pare com isso, comigo. Depois vinha um grande trono, aí ó, eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. Olha, gente,
Olha o tamanho do poder de Jesus Cristo. Olha que coisa extraordinária. Agora deixa eu dizer, igreja, nós vamos contemplar tudo isso. Ei, quem nasceu de novo, quem foi salvo, eu posso ouvir um glória a Deus aqui? Quem está salvo, quem aqui o Espírito Santo chamar agora vai estar na glória, dá um glória a Deus aí. Amém. Olha só o que a gente vai ver aqui. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. A glória, na segunda vinda de Jesus, será tão extraordinária que os céus e a terra fugiram da presença dele. Para vocês terem ideia do tamanho da glória do Deus que nós servimos. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Vocês estão vendo o tamanho? O poder de Cristo é tão extraordinário. Você que tem medo de morrer. Ei, uma palavra para 2025. Deixa eu correr, senão não termina a mensagem. Uma palavra para 2025. Para tu tranquilizar. Você que tem medo de alma. Ai, pastor, se eu ver uma alma, pastor. O senhor não sabe. O Zambote. Eu ver uma alma, pastor. Eu corro 100 metros em 2 segundos. Você que tem medo de alma. Você que tem medo de morte. Você que tem medo do diabo. Você que tem medo de macumba. Você que tem medo de inveja. Bota aquele olhinho de grego, né? Olhinho grego, é, sei lá. Olhinho azul. Não, é para afastar o olho gordo. Ei, a morte e Hades entregaram os corpos. Jesus deu a ordem para a morte e o Hades e o inferno: entreguem os corpos. E a morte e o inferno obedeceram Jesus. Olha que coisa extraordinária. Tudo está no controle do nosso Deus. Por isso nós não temos o que temer, igreja do Senhor. Nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. O mar entregou os mortos que nele havia. E a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. É por isso que ele diz lá no verso 6 que o Senhor está no seu santo trono e ele observa e olha tudo. De acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados aonde? E outra coisa de teologia para você entender aqui. O inferno não é governado por Satanás. Tá? Entenda isso. O inferno é governado por Deus. Deus governa o inferno. Lá é um lugar de desgraça. É um prefixo de ausência. Ausência de graça. É um lugar de juízo. Contínuo, eterno, permanente. Choro e ranger de dentes. Então, a própria morte, gente, foi lançada no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Agora olha que coisa linda. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Mas se o nome de alguém foi encontrado no livro da vida, para toda a eternidade estará no gozo da glória de Deus. Você pode aplaudir o nome de Jesus por causa disso? Porque o meu nome está lá. O meu nome está lá. O seu nome está lá. Eu creio nisso. Se o Espírito Santo de Deus nos trouxe aqui hoje, foi para nos assegurar. 2025 é ano de manter, de comprovar e de atestar que o nosso nome está escrito no livro da vida, porque Ele está sentado no seu santo e soberano trono, olhando a tudo e julgando a tudo e dando a cada um o que é seu. Não há motivo para se desesperar. A bondade do Senhor está disponível e gratuita. Deus te trouxe aqui hoje para pedir uma coisa para você: se arrependa, porque o reino de Deus está próximo.
Foi a primeira frase que Jesus falou em Cafarnaum, quando saiu da Galileia, que foi batizado por João Batista. Arrependa-se, porque o reino de Deus está próximo. Jesus, ele morreu no nosso lugar para nos livrar desse lugar tormentoso e horroroso que a Bíblia nos apresenta. E se você está aqui hoje, meu filho, você não chegou aqui à toa. É porque Deus te ama e Ele está te chamando. Ele está dizendo: eu morri por você, eu morri por seus pecados. Os ímpios receberão essa condenação, mas você terá um lugar especial no gozo do meu Pai. E aí ele conclui dizendo, gente, olha que coisa linda. Sobre os ímpios, ele fará chover brasas ardentes, enxofre incandescente, vento ressecante é que terão. Pois o Senhor é justo e ama a justiça, e os retos verão a sua face. Os que estiverem com o nome escrito no livro da vida, verão ao Senhor face a face. O Salmo 11 nos conduz por cenários de incerteza, perseguição, tentação e julgamento. Mas acima de tudo, nos apresenta um Deus soberano, justo e fiel. Ele é o refúgio, seguro que não muda, a rocha sobre a qual podemos firmar a nossa vida, mesmo quando os fundamentos parecem ruir. Em cada provação, Ele nos molda para sermos mais fortes. Em cada tentação, Jesus nos dá o poder de resistir às armadilhas do diabo. Em meio à injustiça, Ele nos assegura que nada passará despercebido, pois o seu julgamento é perfeito e no tempo certo. Compreender essas verdades não apenas expulsa o medo de 2025, mas também desperta em nós a confiança de que estamos nas mãos daquele que governa cada detalhe do universo e das nossas vidas. E ao final de tudo, desponta a esperança inigualável: os retos verão a sua face. Não há recompensa maior para o justo do que contemplar o Senhor, vê-lo face a face e desfrutar da plenitude da sua presença. Ainda que o mal, igreja, pareça prosperar, a bondade de Deus permanece firme, disponível e gratuita para todos aqueles que se arrependem e creem. Que essa certeza de um dia ver o seu rosto face a face encha o nosso coração de ânimo e coragem, lembrando-nos sempre: nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, para todos sempre. Você pode aplaudir o nome de Jesus Cristo, glorificar o nome dEle.